Hoje eu entrevisto o conselheiro estadual André Louro, que vai nos explicar toda a sistemática. Na verdade, o André, que é conselheiro por Cubatão, assiste toda a região da Baixada Santista. E ele vai nos explicar todos os desafios que ele tem enfrentado junto ao conselho estadual. André, é um prazer tê-lo aqui. Prazer, Sérgio, teus telespectadores, público aí de Santos e região. Vamos bater um papo, né? Falar um pouquinho a respeito do trabalho nosso no conselho. Em verdade, não represento especificamente Cubatão, porque o que fizemos na discussão política que nos fez chegar ao Conselho foi o mapeamento geográfico da região. Para que o Vale do Ribeira tivesse um representante, hoje tem lá o Marco Aurélio, o Litoral Sul comigo e com o Roberto, o Litoral Sul e Baixada Santista. Então, em verdade, a gente faz esse mapeamento geográfico e Santos, né, que é a nossa casa, todo mundo... a maioria saiu da Casa Amarela, né? Mas todos aqui, Santos todos saímos de Santos, né? Santos é a segunda do estado de São Paulo, né? Então, um dia, as subseções aqui da região pertenceram a Santos, né? E a abrangência do André, então, a gente percebe que é grande a responsabilidade. A gente está conversando aqui fora sobre os desafios que ele tem aqui perante ao Conselho Estadual. E o André estava conversando justamente sobre um problema que é a questão da demora dos autos aparecerem, o trâmite que vem do tribunal, a questão do arquivamento dos processos de Jundiaí, todas essas questões que eles estão discutindo e debatendo perante o Conselho, né, André? Então, acho antagônica essa situação do Arquivo Geral em Jundiaí. Acho que prejudica a advocacia, até em época de corregedoria, o atual presidente Renato Nalini se posicionava contra esse Arquivo Geral, que o tribunal acaba tendo um gasto muito grande nessa concentração, e a advocacia e ao final, ao cabo de tudo, a população, né, acaba sofrendo, porque um processo, às vezes, o desarquivamento desse processo lá em Jundiaí, ele demora a voltar para a comarca de origem, 6 meses, 1 ano, e se a gente tiver, por exemplo, a questão de processo de alimentos, você fica sem execução, porque muitas vezes a parte interessada não tem a sentença e a execução fica prejudicada, e aquele que precisa dos alimentos acaba sem essa possibilidade de exercer o direito, né? E, na verdade, essa descentralização perante até o presidente Marcos da Costa tinha um entendimento, e o que houve, por que essa descentralização, o valor também é altíssimo, né? Me parece que a casa de 7 milhões, porque tem também um processo de climatização para que não haja a deteriorização. Eu acho que, particularmente, o posicionamento da ordem deve ser de retornar à condição anterior de descentralizar, facilitando, portanto, a rapidez, a celeridade no desarquivamento e no atendimento ao interessado. Agora, nós também estamos num processo de judicial eletrônico, então também o tribunal se encontra nessa, vou fazer todo um retorno e também tem que digitalizar. Então o presidente hoje está numa sinuca de bico, né? É uma situação bem complexa, porque toda a advocacia sente isso daí, não é só, são questões, a gente está argumentando fora do ar, eu também acabei de vir no tribunal, tive um problema também com isso, e esse distanciamento prejudica a sociedade e os advogados. Falando, mantendo esse direcionamento com relação às atividades do Conselho, o que o Conselho tem lutado para a Baixada Santista, quais são as discussões que estão ocorrendo lá? Veja, falar da minha atuação especificamente, a gente, agora ao final do ano, organizamos o Fórum Metropolitano de Debates, o primeiro em Iguape, o segundo a gente pretende realizar aqui em Santos, com a discussão de infraestrutura e logística, que eu acho que é o tema da pauta, discutir a questão do gargalo, do escoamento das cargas e o porquê essa situação que a Baixada se encontra hoje, que é muito simples. Existe um pátio regulador, o Ecopátio de Cubatão, que lá deveria existir espaço para 4.000 carretas.
Essas 4.000 carretas não possibilitariam que não tivesse o estrangulamento da via como tem hoje, porque só precisa, isso dito pelo presidente à época, há 2, 3 anos atrás, publicamente do grupo, dizendo que bastaria 1.500 carretas para travar e estrangular o trânsito no escoamento da carga. Então, daí a necessidade da existência do pátio regulador. Hoje, sabe-se, e tem uma comissão especial de inquérito na Câmara de Cubatão que trata do assunto, porque o aluguel da área é baixíssimo, 5, 6 mil reais, um local que deveria ser casa de milhões, e lá no máximo 400 carretas, havendo uma denúncia na Câmara a ser apurada de desvio de finalidade do contrato. Então, havendo essa regularização do ecopátio, já regulariza o sistema viário na questão do escoamento de carga, né? Agora, a Baixada, obviamente, tem um problema de infraestrutura e logística gigante na questão mobilidade, e aí são a questão do VLT e tantas outras medidas que são necessárias aí para que a gente tenha a melhoria da mobilidade aí, né? Me ocorreu até um assunto de muita importância, que é a questão do Fórum de Cubatão, uma questão que a OAB se posicionou, é muito importante essa questão, e eu queria que você, que anda, que milita por lá, na Justiça do Trabalho, trouxesse para a gente o que houve, o que acontece. O fórum está em local indevido, não é? Qual é a real situação disso? Eu acho a situação ela é bastante simples se ela for vista pelo lado legal. O artigo 133 ele garante a advocacia como indispensável à administração da justiça, ok? Então, a advocacia foi alijada do processo de transferência do fórum de Cubatão. Boca a boca, né? Soube-se que havia um processo de mudança. A OAB instou o tribunal, que não rechaçou, confirmou que havia sim um processo dessa mudança, e aí houve conversas, mas já havia o direcionamento para aquela localidade, uma localidade ali à margem, no Jardim Casqueiro, que dificulta o acesso. A mobilidade é difícil, não tem linhas suficientes ainda que atendam o local. Há um problema de segurança evidente. A Ordem dos Advogados de Santos recentemente instou o grupo Ecovias em relação à questão envolvendo direito do consumidor por conta de insegurança nas estradas. Existem arrastões naquele local. Então, há um problema sob vários aspectos. Então, já falei, mobilidade, segurança, a natureza do seu trabalho. Para que existe o seu trabalho? É para o pobre, é para o povo, para o trabalhador, para trazer de volta a balança para o lugar, né? Então, se a gente tira do centro e leva para o Casqueiro, como foi feito, naturalmente eu tenho aquele trabalhador que utilizava uma condução ou que não utilizava nenhuma, dobrou o gasto dele, né? Então, a maioria das localidades da própria cidade e dos bairros e das cidades vizinhas, onde se gastava uma condução, se gasta duas, onde se gastava duas, se gasta 4. De maneira que o povo foi prejudicado, o trabalhador foi prejudicado com essa medida. E agora a questão está a ser julgada no CNJ. O presidente de Cubatão, Luiz Marcelo, instou o CNJ que fale quanto às irregularidades do processo e de transferência, dispensa de licitação irregular e tudo mais. E especificamente o tema preço, ele está para ser julgado também numa ação popular, proposta recentemente também, aguardando inclusive decisão saneadora, no que se discute uma alocação anterior de 38 mil e atual de 119, sendo certo que foi considerado índices de 1 a 2%. Considerar de 1 a 2% para valor de locação, que agora a presidente não está confirmando, está dizendo que é 0,8%, mas tem documento assinado pelo próprio tribunal que diz que é 1,5%, considerando de 1 a 2%,
Então a gente entende que por esses motivos aí há uma ilegalidade evidente. Então o presidente da ordem, em nome próprio, peticiona em sede de ação popular, buscando a revisão desses valores para que de 119 baixe para 59 mil e alguns quebrados. Além da magnitude do prédio, que realmente é extrema, né? E é recorrente, uma questão recorrente, porque nós tivemos o caso do Tribunal de Justiça ali da Consolação e outras coisas, então tem que ser apurado. E o papel do Conselho, você como que representa a Baixada toda, é zelar pelo advogado, mas também pela sociedade no todo, né, André? Eu acho que esse é o principal papel que você me perguntava do conselheiro, é esse. Eu fui presidente de 2010 a 2012, hoje eu não sou presidente. E, portanto, o meu papel e dos demais conselheiros, me parece, fora os protocolares e legais que a gente tem no Estatuto, é zelar pela boa administração dos presidentes aqui, em especial das 11 subseções de nossa região, né? Desde de Guarujá até Jacupiranga, no extremo do Vale do Ribeira. Então, eu acho que o papel do conselheiro é esse, de apoio às diretorias e às administrações eleitas justamente aí legalmente. E o André tem desempenhado o papel com bravura, e é incansável. E a gente só quer agradecer o André, porque tem muita coisa para gente conversar. Esse intercâmbio entre a diretoria aqui, a subseção de Santos, o André, que é conselheiro, na verdade somos um todo, ele representa a região. Se você imaginar, hoje a Baixada Santista é um todo. Ela não tem disparidade entre as regiões, entre as cidades, porque na verdade representamos todos os advogados. O advogado de Santos é o advogado de Cubatão, o advogado de Itaém, e é um intercâmbio. Então, hoje aqui funciona como se fosse a capital mesmo da Baixada e todas as faculdades, mas é importante, e o André está zelando de forma impecável, irreparável. Eu quero agradecer a presença dele aqui no programa. André, sempre que precisar, quiser conversar e quiser passar para os telespectadores e para o pessoal da região, o trabalho, o que tem sido feito, por favor, está sempre convidado. Não, eu te agradeço e deixar aqui um abraço para o presidente Rodrigo Julião, toda a sua diretoria. Em especial, deixo um abraço para o seu pai, que era conselheiro à época que foi instalada a subseção de Cubatão, em 1984, dia 26 de setembro de 1984. Meu pai foi o primeiro presidente e teve apoio do conselheiro Marcelo Guimarães. E, portanto, deixo um grande abraço para o seu pai e para toda a advocacia santista que hoje compõe esse Conselho Institucional, que eu acho que foi uma grande tacada do Rodrigo Julião, né, que são os nossos professores que estão aí. Então, agradeço o Julião por essa medida e com quem eu tenho conversado, só deixar, eu estou escrevendo o livro dos 30 anos da subseção de Cubatão e tenho conversado com esse pessoal que tem muito a lembrar lá do início e dessa trajetória de 30 anos, né? É verdade. Obrigado, André.